A ideia de Deus é a encruzilhada em que todos os caminhos do pensamento humano se encontram. Essa frase de Julie Simon justifica a do Sr. Salomon Reinach. O ateísmo sempre foi e só pode ser verbal. Não há ateus, somente há inconscientes. Isso não é, de modo algum, uma injúria. Pode-se ser um homem honesto, em todo o sentido do termo, e desconhecer o próprio coração. Isso não é, ademais, uma proposição doutrinal, pois somos obrigados a crer nos que dizem: não creio em Deus. Contudo, temos o direito de manter isso. Efetivamente, e a despeito de todo discurso contrário, ninguém nega a Deus. O que se faz é mudá-lo de lugar. O instinto do absoluto é tão cravado no coração do homem que este não se desfaz de Deus, senão por uma substituição inconsciente. Não somente todas as experiências, todas as crenças, todas as aspirações, todas as atividades individuais ou sociais provam Deus. Elas também constituem uma adesão implícita à sua existência. Todo homem exerce a afirmação de Deus, mesmo o que a recusa. Assim como todo homem afirma a verdade, mesmo o que diz: a verdade não existe. Não se trata senão de uma orientação do espírito, do apelo da vida, mas que exige seu objeto e que secretamente o coloca. Nossa alma avança em direção a Deus, com todas as suas forças, mesmo ignorando o caminho que segue. Nesse sentido, a religião é realmente o tudo do homem. Todas as outras atividades não são senão efeitos dela. Um homem, escreve Tolstói, pode ignorar que tem uma religião, como pode ignorar que tem um coração. Mas tanto sem religião quanto sem coração, o homem não pode existir. Parece haver cada vez mais ateus. Do ponto de vista de nossa observação presente, há-os cada vez menos, pois mais do que nunca nós revestimos de um caráter absoluto todas as nossas ideologias, inclusive o relativismo e os próprios materialismos, tendo em vista os maravilhosos poderes que concedem à matéria. Não se apercebem que fazem da matéria um Deus. Por toda parte, no nosso tesouro espiritual, encontra-se como a moeda de Deus. Sentimento da natureza da vida, verdade, bondade, justiça, fraternidade, respeito e desenvolvimento da pessoa, harmonia e progresso dos povos, expansão da vida verdadeira por toda parte onde a matéria humana é estagnada, ou corrompida, ou sofrente. Tudo isso, por mais combatido que seja, aumentou em honra na humanidade. Ora, a autoridade dessas grandes noções está ligada à afirmação de Deus, como o efeito se ilumina por sua fonte. Pode-se dizer que Deus desaparece do horizonte dos homens quando, sob nossos pés, em todos os nossos caminhos, sua grande sombra anuncia o esplendor de sua claridade. Alguns dizem-nos: com efeito, a ideia do divino é natural e necessária ao homem, mas não está provado que ela responde a uma realidade. A essa observação, a nossos olhos contraditória, todo um livro seria encarregado de dar a resposta.
Deus não é uma invenção do espírito, é uma descoberta. Deus não é um elemento do pensamento estranho ao real, ou que responde somente à comodidade de sua interpretação. É, portanto, o real mesmo em sua realidade mais fundamental, o objeto mais alto do pensamento. Chame-se por esse nome, de pensamento, uma atividade propriamente racional ou uma feliz intuição. Ateus reconheceram que um ateu absoluto não pode viver porque todos os apoios de que necessita para pensar e para agir faltam-lhe ao mesmo tempo. O ateu é um ser mal equilibrado, diz Dantec. O equilíbrio para ele seria a morte ou a conversão. Que drama, no fundo, é o dessa humanidade que procura freneticamente a que apegar-se e interroga para isso o céu e a terra, enquanto leva em si mesma o objeto de sua procura. Afirma-o em todos os seus gestos e não o reconhece. O homem tem um sentimento instintivo de uma realidade misteriosa de que sente depender. Ele e o meio imediato em que mergulha, realidade cuja benevolência e comércio podem obter-lhe harmonia consigo mesmo e com todas as coisas, assegurando assim o seu destino. É o senso religioso. O homem é um animal religioso, o que justifica a frase de Fénelon, tão impressionante e tão profundamente verídica. O ateu está só no universo. Fizeram-se grandes esforços para enfraquecer essa constatação. Disse: a concordância aparente dos povos é uma miragem. Deus não passa de um nome comum. Cada povo tem o seu, e a religião tem a unidade por máscara e por nome legião. Mas facilmente se respondeu que, na verdade, é a diversidade que é aqui a miragem. Todos os homens são um homem, e todos os deuses são Deus, disse Victor Hugo. Assim, o ateu encontra-se fora de toda a realidade e fora de toda a humanidade, cortado da comunicação com a natureza e com as almas. Fora do ponto em que todos os segredos e todos os conceitos que os exprimem baseiam-se num só. Deus vive. Deus vive. Qualquer um que coma está sentado à sua mesa, escreve Victor Hugo. E Verlaine: vós, a fonte de paz que toda sede reclama. E, no entanto, acrescenta este último, notando com o impulso e seu objeto implícito as hesitações da alma em relação a um claro reconhecimento de Deus. Vós, a fonte de paz que toda sede reclama. E, no entanto, procuro-vos em longos tateamentos.